Oi, gente linda! Está no ar mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Para você que está em casa, acompanha a gente através do 0 Operadora 11 99643 3827. E agora a gente segue com a irmã Eliana trazendo uma pergunta importantíssima. O que é honrar pai e mãe segundo o Espiritismo? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? Diz pra gente que está em casa, você que está acompanhando, o que é honrar pai e mãe segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? Você pode acessar por 0 Operadora 11 99643 3827. Você pode acompanhar pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Lembrando que no Facebook você também deixa seus comentários, participa, se torna um super fã, compartilha, marca os amigos. Você pode acessar tvmundomaior.com.br e também acompanhar a gente em toda a grade de programação. Irmã, o que é honrar pai e mãe segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? Irmã? Olá, nossa Oi. Querida Aninha, que está aí, né, trazendo a questão. Nossa querida Fundação André Luiz, todo mundo aí, né? A Bruna, a Regina, a Edna, todo mundo que está organizando e possibilitando a nossa comunicação, uma alegria. E, caro ouvinte, você que faz esse programa, porque sem a sua audiência, sem a sua presença, não é? Murcha um pouco, não é que nós não faríamos, né? Porque é gostoso falar do Evangelho em si, mas é gostoso conversar, prosear, te ouvir, né? Uma coisa é honrar pai e mãe, como se diz no Evangelho cristão, né? Quinto mandamento, não matarás. Honrar pai e mãe está lá nos mandamentos, nas ordenações, mas é honrar pai e mãe segundo o Evangelho. A gente começou a falar semana passada, saímos, né, pela importância desse carinho, dessa atualidade desse tema que já foi tratado pelo Cristo há mais de 2000 anos, aqui pela nossa doutrina irmã, né, que preside nossa vida. Então, a pergunta foi segundo o Evangelho, porque há nessas linhas do Evangelho um estudo muito importante a ser feito e que acrescenta às leituras várias que se apresentam a nós. Então, a gente deixou um gancho semana passada, né, Riel, para que a gente, querido ouvinte nosso, querido ser que está aí nos partilhando, entrando em rede conosco para o estudo de hoje, não é? Ele traz a palavra respeito, que é respectivamente, é uma atividade, né, que está ligado ao relacionamento de fazer para os outros o que você gostaria que fosse feito a você mesmo. Então, quão importante essa palavra. É o primeiro item da frase, no item 3, que vai até o item 4. Quer dizer, você não pode dizer que cumpre caridade se você não respeita. Pois não é pelo amar seu próximo sem amar seu pai e sua mãe. É impossível amar o próximo sem amar seu pai e sua mãe, que são os mais próximos, os que nos criaram, né? A palavra honrar, ele diz aí nas primeiras linhas, o primeiro parágrafo, grifa, estuda com a gente, vamos fazer a interiorização de um novo conceito. A palavra honra encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Aí, então, a gente riscou isso aqui como muito importante da gente fazer, ou da gente falar, praticar e, primeiramente, conceber a piedade em você. Como você tem sido piedoso, né, com o seu pai e sua mãe, você tem compreendido, porque as gerações avantes, né, também sou filha, né, e vi meu pai e minha mãe, vi os irmãos, e então, à da frente agora tenho a minha filha Anariel, tenho aqui a criação do nosso querido Tom e de tantos outros que se filiam a nós de uma outra forma, que é a família espiritual, né? Então, o da compreensão dos limites do outro. Então, o que é essa piedade? Você exercita ou não? Sim ou não? Né? Responde para nós, porque é importante você exercer a piedade filial. Não é a piedade como um todo. Eu tenho compaixão, né, do mendigo na rua, eu tenho compaixão da criança faminta, eu tenho compaixão, né, do que diz o Evangelho, dos grandes momentos. Aqui ele desce agora para as minúcias. Né, terminam as bem-aventuranças, né, e
entra no capítulo 13 das mão direita e esquerda, como se faz a caridade, e vem para o 14, para que feche um ciclo, e eu entre no capítulo 15, que é chave, né? Quase o meio, né? São 28 capítulos, incluindo da prece, quase o meio do evangelho que Kardec nos deixou. Então, é muito importante esse estudo. A sua piedade, você já pensou sobre ela? Sim ou não? Então, são vários sim ou não que você precisa aprender a ir fazendo consigo mesmo. O que é uma alma pia? Né? O que significa essa piedade filial, que ele já diz aqui nas primeiras linhas, né? Aí ele diz que, de maneira mais rigorosa, essa piedade deve ser examinada com relação àqueles que nos deram vida, porque se eles não nos tivessem dado vida, nós não estaríamos aqui nessa grande caminhada evolutiva, nesse grande caminho, né? E aqui ele na página seguinte, né, no segundo parágrafo, então é um parágrafo mais longo, no segundo parágrafo, ele além de respeitar, que ele fala no primeiro parágrafo, ele diz: assistir, né, na sua necessidade, dar-lhe repouso nos seus dias de velhice e rodeá-los de atenção. Três vamos dizer, comportamentos que nós não temos. O nosso egoísmo não está no dar, né? Assistir, dar, rodear o outro. Né? O nosso egoísmo está em pensar em si, não pensar no outro. Então aqui vem a essência. Você tem dado repouso. Às vezes o repouso não é físico, né? Não é dar um lugar na sua casa, um quarto. É dar o repouso espiritual, é dar o repouso da ternura filial, é dar o repouso, não é, das não exigências, das não cobranças, né? Principalmente quando vai envelhecendo, que vai ganhando, né? 89 anos, como que pode? A pessoa pode ter uma lucidez, como a gente já viu grandes seres, mas ele anda mais devagar, o seu corpo é um carrinho que já está parando, né? Então você tem que dar uns empurrãozinhos, né? Aquele carinho filial. E é sobretudo em relação aos pais sem recursos que a verdadeira piedade se revela. Filial, né? Então, esse tema é muito importante aqui. Segundo o Evangelho, honrar pai e mãe não é uma palavra, é um ato. Ou você respeita ou não respeita. Né? O respeito também está ligado aí a efeito, né? É um efeito das coisas que você ganhou deles e que te fazem, porque ele vai dizer aqui também no terceiro parágrafo, esse segundo é longo, tem o terceiro que é maior ainda, mas ele vai dizer aqui no segundo que os pais não deram só o corpo material, eles deram também o corpo moral. Então, aquela grande imagem, né, do ventre que gesta e que continuará gestando. Por isso, os pais não deveriam, a maioria mas os pais não poderiam deixar de crescer, de buscar novos caminhos, de inventar, sabe, o ciclo de invenções sem fim, que está dentro do Eclesiastes, do livro bíblico, não poderia parar, porque eles são a nutrição dos filhos. Se o pai estanca, o filho, né, com certeza sentirá esse estanque. O seu movimento é todo para a frente. Então, é daí que nascem os conflitos familiares. É simplesmente daí que foi a pergunta feita, né? Sim ou não dos conflitos familiares. É isso. Por que você vive os conflitos familiares? Porque esse papel, né, da sua piedade filial, do seu respeito, não estão vigorando dentro do seu lar, dentro do seu coração. Veja, é dar-lhe repouso em seus dias de velhice. Vamos pegar também a forma simbólica do repouso, né? Rodeá-los de atenção, como nos fizeram em nossa infância. Olha que metáfora bonita, que aqui é Kardec, né, que está falando conosco, é ele que está enumerando. Só temos uma mensagem espiritual, que é justamente, né, a mensagem de Santo Agostinho, que tinha uma grande e profunda ligação com Mônica, né? A Santa Mônica dentro da igreja, que foi uma mãe que orou, acho que 40 anos, né? Conta-se que Mônica orou mais ou 30 e poucos anos, 40 anos, para que Agostinho realmente, de fato, amasse Jesus. E realmente, Agostinho encontra Jesus mais aqui já na velhice, não lá na frente, lá atrás, na sua juventude, né? Nas suas confissões, ele narra isso, né? O famoso filósofo o homem carrega um vazio, tamanho de Deus dentro de si, só Deus pode preencher, né?
Então, infeliz do ingrato. Aí ele vai trazer um conceito da única piedade filial que Deus aceita. Não é dar o supérfluo do que lhe falta, do que lhe sobra, né? Não é dar os cuidados, né? Por, né? Festa de Natal, Ano Novo, né? Aí se faz presentes. Não é dar coisas, é dar atenção. Né? Porque os pais não querem nada dos filhos, pelo menos eu penso assim, porque eu sinto assim, minha mãe também. Eu lembro uma vez que eu cheguei com um pacote de presente no meu primeiro emprego, ganhei meu dinheirinho, fui lá, comprei um monte de coisa para ela, falei, não, filha, não quero. Não, não é que eu não quero, eu fiquei murcha, né? Ela falou, não, não é isso, eu só queria seu abraço, vamos pegar esse dinheirinho no próximo mês e vamos gastar ele de forma diferente, você quer me agradar? Então me pergunte primeiro o que eu quero com o dinheirinho. Olha que lindo. Então, uma pessoa que nem teve escolaridade, filha também de uma índia, né, que também não passou por escolarização, mas que tinha a noção, porque veio da tribo, né, e geralmente a cultura indígena, ela é muito centrada, né, ela é muito sábia, ela está ligada à mãe terra, à natureza, e na natureza há esse respeito, né, esse cuidado, então é um aprendizado com a mãe terra, com a natureza, feita por nossa ancestralidade. Então, falei, nossa, mãe, é mesmo, não pensei em te perguntar. E no mês seguinte, pus todo o meu salarinho na mão dela e ela decidiu o que fazer. Ela fez para nós todos os irmãos, etc. Não fez para ela. Então, isso é mãe. Né? A devoção, a felicidade de ver o filho. Ela teve 8 gestações, né? Das quais ficaram 6, né? 2 nasceram e faleceram. Certos pais, aqui ele vai ligar também, mas aí, Ana, passo a palavra a você, para você fazer a leitura, se alguém se apresentou, se alguém tentou ler essas linhas do Evangelho antes de vir para o nosso encontro. Eu queria propor isso para o nosso encontro, para o nosso estudo. Na verdade, estamos estudando o Evangelho, né? Então, fazer a leitura, trazer perguntas, tão legal, ou mandar antes até para a TV Mundo Maior, né? Estou estudando aqui, acompanhando o estudo, então queria ver esse ponto aqui, como é que a gente pode aprofundar, fazer, melhorar, etc. Tá ok? Passo a palavra a você, Ana. Sim, tudo bem? Primeiro, boa tarde, né, a todo mundo que está entrando aqui nas redes sociais. O Facebook tem a Silvia Brandão, boa tarde, Flores, chamando a gente de Flores. A irmã está com flores lindas aí também no cachecol, na Echarpe. A Evalci Freitas Ribeiro, boa tarde ao nosso Pai Deus, honrar, respeito e cumprir sua lei. Célia Mello, irmãs, vocês estão sempre lindas. Estão aqui elogiando a gente. Eliane Stronder, boa tarde, amigas. Uma excelente terça-feira. Valci Freitas Ribeiro disse: somos filhos rebeldes, mas já temos a consciência de que devemos nos esforçar para a vivência dos seus ensinamentos. Estou aqui em Mato Grosso, cuidando da minha mãe. Não seria justo o trabalho lá fora, deixando os nossos desprovidos de cuidados, né? Então, o quanto é importante não cuidar fora e deixar a família, que é tão importante, né, também ser cuidada. A Natália Servige, boa tarde, queridas. Daniel Rosa, boa tarde, amigos e amigas. Ser uma referência pela educação moral na sociedade, com princípios éticos de honestidade, é algo notável vindo dos pais e mães que foram e são exemplos de vida em Jesus. Na eterna gratidão aos primeiros mestres que tivemos e temos, que são os nossos pais. Valquíria Esquito, Cilto, boa tarde, gratidão. Lisa Tordato Carvalho, dando boa tarde. Juliano Lucena, saudade de vocês, amadas. Tem um tempinho que não acessa pela correria diária, né? Está aqui com a gente acessando hoje. Irmã, refletindo um pouco aí sobre a questão do honrar pai e mãe, e principalmente essa coisa bonita que a senhora trouxe dos presentes, das datas, né? E aí a gente está falando de quem de fato consegue praticar, né, essa maternidade, essa paternidade. Muito do não conseguir praticar, ser mãe e pai, também vem, né, da gente ter recebido aí uma educação desse século XXI que nos distancia dos nossos pais, né? Eu sinto que essa coisa do espírito de geração, de negar os pais que a gente tem, de negar as nossas origens, de aquela coisa, cada um no seu novo caminho, deixando para trás toda a ancestralidade que o Hellinger fala de forma tão bonita. A senhora vê isso? Queria que a senhora falasse um pouquinho, né? Pensando nessa visão segundo o Espiritismo, por que a senhora acredita que, principalmente nessa última geração, né, da minha para da senhora, por exemplo, existe essa coisa do romper com os pais para se encontrar no mundo?
É uma linha, né? Não, tem uma linha, eu acho que nasce já um novo caminho, Ana, nesse sentido, né? Já estão vendo os frutos dessa concepção, né? É o famoso corte no cordão umbilical, né? O famoso, vou cortar o cordão umbilical. E é como se um galho de uma árvore... Sabem que estão cortando força, a essência, né? Isto, é o corte, né? A ave no ninho, se você observar a natureza, a ave no ninho, ela fica em torno, né? Até que os pássaros possam voar. Essa pergunta vem calhar com esse próximo momento que eu tinha preparado e para trazer aos estudos de vocês, porque o Evangelho não apenas fala dos pais, dos filhos, mas também ele exorta aos pais. Olha, certos pais, é bem verdade, descuidam de seus deveres e não foram para seus filhos o que deveriam ser. No entanto, cabe a Deus, né, a justiça e não a seus filhos. Não cabe a estes condená-los, porque talvez tenham merecido que assim o fossem. Aí, então, tem as causas anteriores das aflições. Se você entra num sistema em que os pais faltam com os seus deveres, não é? É porque você gerou isto nas suas novas vidas, a famosa lei de retorno, né? Mas aqui, do corte, é toda uma geração que também cortou e agora é cortado, e estão nesse movimento para avaliar, sentir, não é? Porque os pais, em verdade, a responsabilidade está muito... Porque não há... O Chico Xavier falava isso com bastante propriedade. Deveria haver uma aprendizagem para ser pai e mãe. Deveria haver uma escola de pais. É nesse sentido que ele fala. Não é o aparelho escolar, não é matéria, apostila, etc., é uma coisa profunda, mais profunda, ele dizia, porque a família está perdendo os seus objetivos maiores, que é passar valores morais. Estamos historicamente perdendo a moralidade, governantes, governados, e assim uma perda de referências, e também não estamos nos preparando para uma futura geração, para que esses pais não se vejam tão, né, jovens que não foram preparados para essa função maravilhosa de serem pais. Então, a ideologia vem vigente de alguns, se torna a ideologia da maioria, né? Ideologia é isso, é um modo de pensar que é imposto, que vem e subliminar toma todo mundo. Preciso cortar o meu cordão umbilical, só quero voar. Esquecemos da natureza, esquecemos, porque a ave, ela não... Depois que ela alimenta e que tem asas, a ave vai embora. Ela sai a voar junto, né? Ela está dentro do seu instinto maternal até a avezinha poder fazer seu voo. Então, não precisa corte, porque naturalmente os pais que têm essa compreensão, eles soltam dentro do peito, é no coração que eles soltam. Tanto é que às vezes eles aproximam mais, eles se distanciam mais, e se o filho for observador, ele vai ver que na hora que ele está bem, o pai some, e a mãe some. Onde foi meu pai e minha mãe? Eles estão fazendo... Isso explica porque nem mais a senhora veio fazer aqui hoje, é isso? Não, é porque nós nos aperfeiçoamos, né? E trouxemos a Turbo, né? Vou fazer a propagandinha da Net Turbo, porque agora temos eu estava aqui achando que a senhora estava dizendo, estou te achando bem e feliz, então eu te dei uma distanciadinha. Refletindo sobre o tema. Era piada, refletindo sobre o tema. Não trouxe para coisa pessoal, não. Não trouxe, não. Não, mas o importante disso, Nariel, né? Brincadeiras à parte, né? Mas quão importante você entender que a ausência, às vezes, materna e paterna, ela é até dirigida, é algo que você sente, não, agora está bem, está equilibrada, não precisa de mim, vou cuidar de outros que precisam, ainda mais quem está na tarefa benemerente, na tarefa, né? Porque um filho que está quebrado, um filho que está sofrendo, um filho que está precisando da mãe, igual um bebê ao peito, né, necessitando da sua... Né, lavar, passar, cozinhar, ou está lá direto. Quer dizer, esse filho não deixou a mãe, esse filho não saiu do ninho. Então, e não é essa a ideia é voarmos juntos. Me lembro bem da literatura de André Luiz, contando, né, do que a filha chega, toda mamãe, eu tenho que saber onde foi que eu li, qual dos romances, né, dele.
de ensinamentos. Ela fala para ele, não, para o espírito, né? Não, que mamãe, nós somos amigas, irmãs de caminho, aqui já não sou sua mãe, eu já fui sua mãe não sei quantas vezes, aquela lá foi não sei quantas, entendeu? Então, mostra a irmandade, que é a coisa mais real, mais profunda. Então, quando o Cristo lança a família espiritual, Ananiel, que aqui o advento do Espírito de Verdade não tocou aqui, ele tocou lá atrás, né? Quando ele funda a família espiritual, ele tocou lá atrás, quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Então ele inaugura uma família pela eternidade, de gostos, princípios, moralidade. E nós somos um amor que não é só aquele amor sanguíneo, né? Porque o amor sanguíneo ele é o amor mais forte, porque te põe em obrigação ao filho, né? Existe uma ação meio briga, né? Daí vem os conflitos, porque você soluciona impasses, toda reencarnação ela é solução de grandes ódios, grandes dores. Então, tem filhos mais aprumados com a mãe, tem filhos menos, nunca são iguais, né? E vamos aprendendo com tudo isso. Mas o ideal é isto, é você perceber, né? Então, essa palavra para você, pai, para você, mãe, você já pensou nisso? Sim ou não? Né? Com a brincadeira do sim ou não. Você já pensou que, às vezes, você não está vendo que seu filho já pode voar? Não é corte, sabe? O filho não precisa cortar nada, porque, naturalmente, ele vai fazer seu caminho. E dependendo na história de Eurípides Barçanufo, agora em novembro nós temos o ano aí, né? A celebração da partida de retorno dele à Pátria do Espírito em novembro, mas lembrando dele, vovó Meca, né, conhecida, né, senhora Meca, conhecida no espiritismo como vovó Meca, ela adoeceu até quando Eurípides deixou a medicina, né, no Rio de Janeiro, ganhou bolsa, tudo, mês de estudar, ele não foi, né, para cuidar da mãe que era enferma, doente, né? Mas na hora que... E ela aplaudiu, achou um filho magnífico. Mas na hora que ele foi para o espiritismo e saiu do vicentismo, né, que ele era fundador da associação lá do Vicente de Paulo, aquela coisa toda católica, e veio para o espiritismo, cadê o apoio da mãe? Ele quis voar, era o caminho dele. E aí ele falou, mãe, eu abandonei a medicina por sua saúde, mas não posso abandonar o único ser que pode te curar, que é Jesus Cristo, e a sua fé nele. Não sou eu. Né? É lindo pensar que ele pensou algo por aí, né? Mas ele diz, não vou deixar a doutrina, o espírito de verdade, nada disso pela senhora. Sinto muito. E ela adoeceu, caiu, deu as chaves, etc. E ele continuou firme, mas ela foi curada pelo espiritismo. Em verdade, ela passa a ouvi-lo e se converte, e é uma grande trabalhadora da seara espiritista. Então, também há filhos que podem tocar seus pais de uma forma terna, sem precisar corte, ruptura, grandes conflitos. Você pode solucionar esse conflito familiar que você está tendo pela conversa, pela afirmação, é meu direito, eu tenho direito a pensar, a viver, a agir. Você pode até estar errado, mas um pai e uma mãe precisam saber esperar. Você bater com a cabeça na parede, você aprender a cair, não é? Porque são suas experiências, não são as dele, e cada filho dentro do espiritismo, você entende que é uma individualidade eterna, ele vem e vai passar rapidamente por mim e vai seguir suas vidas e vamos nos encontrar se nos tornarmos família espiritual. Essa é a condição de estarmos nesse grande, porque o ninho maior, crístico, é feito de pequenos ninhos. Aqui estamos um ninho cristão, Ana. Então, claro que vamos adiante, avante, se, né? Você permaneceu, quis ficar, lutou por isso, hoje é uma espírita conhecida, tão linda, tanto que veio e me trouxe para a mídia. Então, sabe, eu fiquei observando ela ir, eu falei, nossa, que bonito, ela tão feliz com esse caminho. Aí comecei com ela me deu de presente de Dia das Mães, há 2 anos atrás, 3, não me lembro. 2016, 4 anos. 4 anos que ela me chamou para fazer a primeira live com ela. Então, ela quis muito que eu estivesse. E aí eu percebi que ela queria que eu estivesse. E eu falei, nossa, então eu vou ouvir esse sinal, porque pode ser que Deus esteja falando comigo, né? E recebi do meu tutelar uma psicografia breve, né? Deixa-te crescer. Só isso. Foi a psicografia de Natal que ele veio, né? Nosso querido tutelar vem, passa uma palavra. E para mim ele só foi assim, deixa-te crescer. Eu digo, nossa, mas crescer para onde? Nesse mesmo, um ano depois disso.
a mídia, e aí veio a TV, tem 4 anos mesmo. Tudo foi preparado pelo alto, né, Aninha? Então é isso. Pode ler mais aí? Tem mais gente? Passo a palavra a você, tá bom? Então, a gente tem uma enquete hoje, super legal, perguntando: você tem tido piedade filial? Sim ou não? Então, responda para a gente que está em casa. Você tem tido piedade filial? Sim ou não? Você se considera um filho piedoso? Sim ou não? Você tem conseguido olhar para o seu pai e para sua mãe com amor, com misericórdia, com paciência, com doçura, com acolhimento? Não importa o que aconteça, você tem conseguido? Sim ou não? Pode falar, mas Ah, que lindas perguntas. Não, é isso mesmo. Eu acho que já estamos no final, né, Nariel? Porque aí, 4h30, né? Ainda temos aí uns minutinhos, né? Sumiu minha imagem aqui, Tonton? Não, não sumiu não, estou aqui. É que saiu a minha imagem inteira. Então, tudo bem. Eu acho que são perguntas muito importantes, aquilo que a gente estava falando, né? Estudem, daqui a 15 dias estaremos de volta com quem é minha mãe, quem são meus irmãos, está aqui, é o que nós vamos estudar no próximo momento. Hoje, então, entraríamos, né, nessa questão dos pais, deixaríamos essa questão dos pais, né? E, Antônio, arruma aqui já foi, a Aninha apareceu. É porque a Aninha não estava aparecendo, né? Então, é porque eu estava com uma questão aqui agora a gente foi bom que hoje, olha como é o piedade filial, né? Eu estava achando que era a irmã Eliana que nas últimas semanas estava com questão de áudio e vídeo quando fazia aqui na minha salinha. E hoje quem está travando e tendo problema com áudio e som sou eu que estou usando o lugar que a senhora usa. Então é o lugar, né? Tá vendo? Isso é piedade filial. Porque agora eu estou entendendo que a culpa é do lugar, porque não é o mesmo telefone. Responsabilidade, né? Então, eu estou mudando de lugar, enquanto a senhora vai aí conversando, eu já volto. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. C, a lei de caridade, olha, escutem que lindo diz aqui. Ordena pagar o mal com o bem, ser indulgente com as imperfeições dos outros, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo os inimigos, quanto maior, olha que enumeração maravilhosa, olha, né? Pagar o mal com o bem é um dos capítulos, ser indulgente é outro, não maldizer seu próximo, a maledicência tão dolorosa, né? Muitas pessoas desabafam, né, o que pensam dos seus pais de forma maléfica com outras pessoas, nem sabem o que estão fazendo para si mesmo, né? Esquecer e perdoar os erros, amar mesmo os inimigos, quanto maior isto não temos de obrigação para com os pais. Os filhos devem, portanto, tomar como regra de conduta com os pais todos os ensinamentos de Jesus, concernentes ao próximo, e se conscientizarem que todo procedimento culpável em relação ao mais próximo é aquilo que pode ser somente uma falta no primeiro caso, no segundo caso com os pais, né, é agravada pela ingratidão. Então, você é grato ou ingrato? Acrescenta mais uma pergunta aí nesse rol de perguntas. Você tem tido piedade filial? Você se considera um filho piedoso? Você se considera um filho ingrato? Né? Você se considera, ou os seus pais dizem, você é ingrato, né? Ouve de novo seus pais. Ou seus pais dizem, nossa, graças a Deus tenho você como filho, como companheiro da minha viagem, como um amigo que está sempre comigo, sempre próximo de mim. Tão importante ouvir isto, não? Deus disse, honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Olha que lindo. Porque ele prometeu como recompensa a vida na terra e não na vida celestial. Não é curioso? Meu reino não é deste mundo. Nós somos espíritos que voltaremos à pátria celestial paterna. Mas aqui ele diz, o Senhor lhe dará vida longa sobre a terra, não é em nenhum outro lugar. Porque o princípio da prosperidade está ligado justamente à sua mãe e ao seu pai. Se você se liga ao pai e à mãe, você será uma pessoa próspera. Porque você está honrando as suas origens, mesmo que você não tenha tido o merecimento de ter uma mãe que é o ideal, que é uma mãe que falta com você.
né? Com certeza você vai encontrar uma esposa, alguém que vai honrar os seus filhos e que vai ser uma mãe maravilhosa, e você vai ajudar essa esposa a ser uma mãe dentro dos princípios do Evangelho, porque você a ensinará a ter para com os seus filhos, a ensiná-los a ser gratos e não ingratos, né? Pode-se ensinar a gratidão, tudo é ensinável. A educação faz parte do processo mnemônico da vida. E quando a gente coloca, então essas perguntas são importantes, coloque elas. A gente leva, às vezes, 20, 21 dias, um mês, alguns 60 dias, para adquirir um novo hábito, ou alimentar, ou moral. Moral é mais demorado, mas você tem que pôr na mente, hoje eu quero ser um filho grato, eu não vou falar sobre a ingratidão, sobre os erros da minha mãe ou do meu pai. Eu vou vê-los e vou calar, porque eles estão em mim, eu posso cometer lá na frente, quando eu for casado, os mesmos, não sei, não é? Você vai pagar sua língua, dizem muitas vezes os pais. Né? E é verdade, a gente vai ganhando uma humanidade, né, irmã? Quando a gente vira pai e mãe, e eu vejo que eu sou uma mãe super Bonita brava, né? Essa palavra. É uma humanidade mesmo, porque eu tinha uma visão que a minha mãe era muito rígida, que minha mãe era isso, que minha mãe era aquilo. Foi só virar mãe para entender o quanto é difícil esse papel, né? Nossa, esse papel na encarnação. Irmã, a enquete finalizou e vou passar o resultado para as pessoas que responderam aí, se elas estão conseguindo ou não praticar a piedade filial. Você tem tido piedade filial? Sim ou não? 80% das pessoas responderam que sim, e 20% das pessoas responderam que não. Ou seja, realmente essa enquete aí está dizendo para a gente que nesse momento histórico da humanidade a gente tem conseguido praticar piedade filial. E, irmã, uma segunda notícia importante, já que a gente está falando aí de piedade filial, voltei aqui para o lugar que eu faço live com vocês aí pela TV do Maior toda semana. A equipe de som da produção acabou de me dizer que a internet está ótima, que o volume está ótimo, ou seja, o problema é o lugar, não é a inabilidade tecnológica da irmã. Então, piedade filial aqui, pedindo perdão publicamente pela minha irritação, às vezes, com a irmã entrando ao vivo. Irmã, a culpa é o lugar, a gente vai ter que melhorar a internet lá de baixo, tá bom? Bom. Ai, Deus. Até para você, não, tem que né? retificar publicamente, né? Tem que retificar publicamente, não né? Sei, não, porque a piedade filial, quantas vezes eu achei que era a inabilidade tecnológica. Aí então é piedade maternal, né? Maternal. Eu acho que a piedade é maternal. Como filha, pode ser autopiedade, né? Tô na autopiedade. Acho que é piedade maternal. Só para a senhora Aninha, saber, estamos falando uma coisa. Tempo, a gente tem 8 minutos, tá? Eu queria que você falasse, porque você gosta muito disso. Honrai a vosso pai, vossa mãe, a fim de viver longo tempo sobre a terra, porque não disse Jesus, né, que fala que o meu reino é deste mundo, né? Que Deus vos dará, olha que bonito, é no futuro. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará, olha, no futuro, que foram suprimidas na forma moderna do decálogo, tá? Porque no decálogo só tem honrai o vosso pai e a vossa mãe, não tem e viverás longo tempo, né? Sobre a terra que o Senhor vos dará, não tem. Olha que lindo aqui, é um achado aí primoroso de Allan Kardec. Que foram na forma moderna do decálogo, o que desvirtua o sentido. Olha que importante. Para entender esta palavra, é necessário voltar à situação, às ideias dos hebreus na época em que ela foi dita. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Seu entendimento não ia além da vida corporal e deviam, portanto, ser mais sensibilizados pelo que viam do que pelo que não viam. É por isso que Deus lhes falava numa linguagem compreensível e, como para os filhos, lhes dava uma perspectiva que podia satisfazê-los. Porque é verdade, você fala com uma criança, ela não vai entender o reino deste mundo, né? É este mundo com beleza. Você terá um tempo maravilhoso nesta terra. Você fala coisas concretas, né? É a linguagem justamente de um educador para um infante que está nascendo e que não tem noção ainda da realidade intelectual, vamos dizer, da inteligência, né? Que segundo os estudiosos, só depois dos 9 anos a inteligência intelectiva, etc., né? E ali vem. No advento de Jesus, entretanto, os judeus já tinham suas ideias mais desenvolvidas. Era o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro. Aí Jesus diz: mas o reino é deste mundo. Lá, e não na terra, é que ireis receber a recompensa de vossas boas obras. Não é? Porque a criança ainda não tem noção da colheita, da semeadura, da lei de retorno.
O adulto tem. Então, nós podemos, e veja, Ana, é uma pesquisa linda, temos que guardar isso, porque são pessoas que estão estudando o Evangelho e praticando o Evangelho. Olha, a gente tira o chapéu, abaixa a cabeça, diz amém, amém, amém. Gratidão, gratidão, Continuem, gratidão. porque, não, 80% é um número altíssimo. É muita gente, né? Tá mostrando que tem aí... porque no pequeno está o grande, né? É um grupo de pessoas que está dizendo, eu estou entendendo o espiritismo, eu estou entendendo, né, as consequências. A Sara falou que gosta muito que eu fale desse capítulo, porque eu fiz muitas palestras sobre esse capítulo para dar fundamento espírita sobre as constelações familiares e a importância da ordem sistêmica, né, que é a minha carreira. E o que eu mais vejo é assim, é o único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o único, em que Kardec traz aquela relação do pecado, no sentido de estar condenado, de condenar, né? O Evangelho tem essa coisa do todo aquele que não honrar sua mãe está condenado à infelicidade eterna. Então, a importância, né, de não se condenar à infelicidade eterna que vem no não honrar o pai e a mãe, no não pegar a sua origem. Quando Deus te escolhe esse pai e essa mãe, o que ele está te dizendo? Olha que lindo, você tem uma família. Vamos conversar disso semana que vem, que está acabando aí o programa. É muito longo. Chegou o WhatsApp sou Daiane de Bom Jesus, Goiás. Como fazer com minha irmã, que anda na mesma frequência que o resto da família? Ela dá um passo à frente, 3 para trás. A maioria das coisas dela não vai para frente. Fico com dó e gostaria de ajudar. E gostaria de fazer algo por ela. 4 minutos. Vou me despedindo aqui para rolar para esse final aí com muito carinho, muito amor. Gratidão. Na semana que vem a gente continua respondendo para a Daiane, viu? Você que está aí fazendo a pergunta sobre a sua irmã. E continuando desse tema tão importante sobre a piedade filial. É lindo, é um capítulo lindo. Lindíssimo. Te amo, Amadinha. Obrigada, Aninha. Parabéns pela sua internet aí agora e sua autonomia de internet. Eu frequentei o seu ninhozinho bastante tempo, agora vou voando. Então, alcancemos então o nosso voo. O voo por entre esse ventre, né? Por entre esse ventre majestal em que nascemos. Vamos trazer nosso pai e nossa mãe unidos em um abraço terno. Se você tem a memória deles se casando, tem o álbum do casamento. Se não tem, o álbum dos dois abraçadinhos, o álbum dos dois com aqueles olhos de felicidade jogados para o futuro. Pense nisso e olhe para esse álbum, olhe para esses pais felizes. E pense que foi nesse ventre que você entrou, foi nessa felicidade que você foi gerado. Pense nisto, você foi gerado na felicidade de um casal que se uniu para ter filhos, porque até a nossa geração, de Ana também grande parte, né? E também dela, e de grande parte, o amor só é selado com o filho. Que nós possamos pedir hoje por todos aqueles que não têm filhos, que tenham. Vamos vibrar amor, vamos ver Maria e José, sozinhos, atravessando o deserto, levando o pequeno Jesus. Quanta fé no coração de José, quanta luz no coração de José, quanta coragem de acreditar no seu sonho e obedecer ao anjo. Que esse anjo que a doutrina espírita é em nossas vidas atravesse o deserto das aflições, o deserto das aflições, o deserto dos nossos desencontros e tristezas familiares, e nós possamos seguir nascendo em nós o Cristo compassivo, misericordioso, piedoso, que envolve os seus pais em amor e dizendo grato sou por ter nascido e estar aqui fazendo o meu caminho. Vibra nesse instante com todo o seu amor. Veja saindo de ti luzes imensas e carinhosas, do seu plexo solar, aqui no estômago, do cardíaco, da fronte, do alto da cabeça, como se você fosse um pequeno luz, pequena vela na escuridão, e diz: papai, minha mamãe querida, meu papai querido, que me pegou no colo, que me quis tanto, que viajou comigo para lá e cá, que me levou, me pôs o terninho xadrez igual ao seu, que me abraçou, que me enleou, e minha mamãe que me deixava ir por ver minha felicidade. Enfim, ó Deus, ó Pai, como sou feliz por ter nascido, reencarnado em um seio espírita, espiritualista e cheio de amor. Agradeça o seu nascimento.
Faça a sua prece hoje, agradecendo o seu nascimento. Diz: te honro, papai e mamãe queridos. Dou-lhes a minha flor, a flor do meu coração e da minha prece, e faz o seu Pai Nosso oferecendo aos dois, abraçando como se você estivesse envolvendo com seus braços dois e com sua cabecinha ali no peito deles. Faça a sua prece. Adeus. Até o próximo encontro, daqui a 15 dias. Piedade. Deus. Muita paz.